Então vamos continuar aí. Para você que está chegando agora, não está entendendo nada, estamos numa sequência aí de Bootstrap e aconselho você ir lá no playlist, voltar nos 2 primeiros vídeos que estamos explicando aí desde o começo e tem os arquivos para download. Para quem está acompanhando, vamos agora fazer o quê? Inserir aqui, ó, esse bloquinho com 3 colunas, imagem, título, texto e um botão aqui. Vamos já lá para o nosso Bootstrap. Primeira coisa, eu aqui, ó, já comentei o CSS para a gente ver o que acontece, né, sem ele e depois com ele. Vou salvar. Vamos para o nosso layout. Na última aula eu tinha colocado a linha 69 lá em cima, mas se você já fez o download, eu esqueci que o arquivo 5 ele está no lugar errado aqui. Então já vou pegar esse cara, vou aqui, ó, levar para cima do Jumbotron. Se você não está entendendo nada, no vídeo passado eu explico porque nós colocamos aí, ó, um main role aqui para cima. Interessante. Esse main role ele está com uma classe container. Eu vou salvar aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Tá vendo essa barra lateral? Essa barra lateral é a classe container que define, entre outras coisas. O meu Jumbotron estava sem essa classe. Como eu subi com o main role, a hora que eu der um atualizar, olha lá, ele acabou, né, fechando aqui com container. Mas eu quero que ele venha até o final. Para resolver isso, ó, vou fazer o quê? Na classe main role, eu já vou tirar esse cara daqui, ó, Ctrl X. Agora eu vou resolver um problema e criar outro. Vocês vão entender por que aqui, ó. Na hora que eu der atualizar, essa classe veio até o final e esse cara também, né? Eu quero que a classe container só fique no cara de baixo. Tá fácil. Quem é o cara de baixo? Vou aqui, ó, dentro da classe, né? Vou colocar aí o container. Já apareceu aqui para mim. Vou salvar. Agora sim, a hora que eu dar o reload, ele aplicou o container e ficou de uma forma bacana. Agora vamos voltar aqui para a nossa parte aqui de baixo. Vamos entender ele. Então vamos lá. O que eu fiz? Primeira coisa, eu criei uma div, já coloquei o container para fazer, né, o que acabou de dar errado lá, e chamei também uma classe chamada imagem texto. Essa classe já vem pré-definida e essa classe eu fiz, né, nós fizemos lá no CSS, depois eu mostro o que contém ela. Esse exemplo é legal para entender esse negócio de div dentro de div. Então vamos lá no nosso poderoso Excel. Primeira coisa que eu fiz, né? Criei uma div geral. Uma div aqui, ó, pegando as 12 posições. Vamos imaginar, pintar ele aqui, ó. Então a div pegando 12 posições. O que eu vou falar para o Bootstrap? Vou falar, Bootstrap, vou criar uma linha e ela, né, vai ocupar todo mundo. Então criei uma linha ocupando todo mundo aí. Vamos ver onde eu fiz isso? Fiz aqui, ó. Classe principal, que vai ter todo o nosso conteúdo, né? Dentro dessa classe, acabei de criar uma linha. Então aqui, ó, div é uma div e a classe dela é uma linha. Dentro dessa div, eu estou colocando outra div. E ele está falando o quê? Que quando eu tiver no desktop, né? Então LG aqui ou MD ou desktop, quando eu estiver em desktop, você vai ocupar 4 colunas. Então, quando eu estiver no desktop, você vai ocupar 4 colunas aqui. Beleza? Depois, se descer aqui, ó, eu coloquei o conteúdo dela, que daqui a pouco eu explico, e já inseri outra div. E também estou falando, ó, você no desktop vai ocupar 4. O Bootstrap é bom de matemática, diferente da minha pessoa. Ele vai fazer a seguinte conta. Já tenho, nessa linha, eu já tenho 4 ocupado. Cabe mais 4? Se cabe, ele já vai inserir ela aqui do lado. Vamos voltar lá. Inserir a div, vamos ter o conteúdo e já está inserindo uma outra div, a mesma coisa. Se for no desktop, vai ocupar 4. Bootstrap vai falar, cabe 4? Cabe 4.
Então, eu vou já inserir. Se eu pedisse mais uma div, ele ia ver que ela não cabe aqui e automaticamente já jogava para baixo, ok? Então, é desta forma que ele trabalha, div dentro de div. Agora, vamos entender, ó, essas três divs, elas têm, vamos dizer, as mesmas propriedades, então vou explicar a primeira e o resto eu só mudei o desenho que vai dentro. Então, vamos lá. Dentro da div, quando você aí, né, tiver no celular, você vai, quando você estiver no desktop, vai ocupar 4. Então, coloquei uma classe img, eu sempre confundo, gente. Coloquei uma tag img e uma classe roundCycle. O que seria? Eu estou falando que ele vai ter uma imagem e essa classe vai deixar essa imagem redonda. Eu tenho outras classes, depois a gente mostra aí num outro vídeo. Depois estou colocando um search aqui, ó, um src, dizendo aonde minha imagem se encontra. Então tá nesse caminho aqui. O alt também é interessante você pôr, né, a escrita, se a imagem não carregar, entre outras coisas. E aqui eu defini o tamanho de 140 por 140. Na segunda linha, coloquei um título, né, usei um H2 aí, uma tag de título H2 e coloquei o nome de título também. Você vê aqui, né, nossa criatividade está abaixo. Coloquei uma tag P, que eu quero dizer que é um parágrafo, e coloquei um lorem y aqui. Depois que eu fiz, se a gente olhar no exemplo, eu tenho um botão. O botão eu defino nessa linha aqui, ó. Coloquei ele dentro de um parágrafo, chamei, né, a classe aref, que vai ser um link, ou seja, a classe A quer dizer que é um link, e aqui na referência eu vou falar para onde esse link vai. Por enquanto não vai para lugar nenhum. Chamei uma classe para formatar o botãozinho. Então ele vai aparecer um botão lá da cor secundária que é cinza. Também dá para customizar depois. Role seria a semântica, tá? Eu estou falando que realmente esse cara é um botão e a função dele é para isso mesmo. Depois eu coloco a palavra que vai aparecer lá. E esse é o caractere de duas setinhas para frente e fechei aí. Tanto a nossa tag aí de link como o nosso parágrafo. Finalizei ele, depois fiz a mesma coisa aqui dentro. Se você perceber, eu estou definindo LG, né? Ou seja, vamos dizer assim, eu estou definindo desktop. Se você for para o celular, então se você... tá aqui. Então ele está falando o quê? Se for desktop, faça isso. Como eu não falei mais nada, ele subentende-se que se eu não estiver no desktop, a grosso modo, vamos dizer assim, eu vou estar no celular. E como eu não defini também a coluna, por padrão, ele vai falar o quê? Esta primeira div no celular vai ocupar 12 espaços. A segunda cabe? Não. Então ele sabe que vai jogar para baixo, ocupando, né, 12 espaços, e a terceira também embaixo. Você poderia definir que se fosse celular, ele caberia em tantos, enfim. Como você não falou nada, ele vai pegar e ocupar as 12 colunas. Vamos lá que falta pouco aí, vou salvar. Eu tenho aqui, ó, na minha classe container, que já vem pronta, e eu tenho a classe image. O CSS ele trabalha em cascata, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa div principal, todas as divs que estão dentro dela vai receber, né, as nossas duas classes aqui. Vamos lá no CSS, vamos entender. A classe image, o que ela faz? Vou apagar aqui. Pus ponto image em texto, que foi a classe que eu criei e chamei lá no HTML, estou falando. Toda vez que eu estiver trabalhando com image texto e lá também tiver coluna LG4, que é exatamente aqui, ó. Então, toda vez que eu tiver com a classe image e eu chamar a classe coluna LG4, o que eu vou fazer? Vou dar um espaço aí embaixo, margin bottom, de 1.5 rem, que é uma medida. Vou pegar o texto e centralizar. E continua aqui, ó.
Toda vez que eu tiver com a minha classe imagem e utilizar a tag H2, que é o caso aqui, ó, do nosso título, né? Usei o H2, que já vamos dizer, já é padrão aí, já vem pronto. O que eu faço? Eu ponho tamanho 400. Mesma coisa. Toda vez que eu usar a tag, a classe imagem, e dentro tiver o coluna 4 e for um parágrafo, eu coloquei margem left, margem right, a margem esquerda e direita. E toda vez que eu estiver usando imagem e texto, eu coloco 20 pixels de page. Page seria, que nem a gente explicou, como se fosse uma margem de segurança para ninguém ficar, né, grudado um no outro. Vou salvar aqui, voltar para o nosso HTML aqui, ó. Então ele vai centralizar, fazer o page, enfim, tudo que a gente acabou de alterar. Já ficou visualmente muito melhor. Encerramos essa aula. Na próxima vamos colocar o carrossel aí na parte de baixo.